Muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. A população do bairro Luís Cabral juntou-se esta noite no local do acidente que matou 23 pessoas para fazer uma vigília em homenagem às vítimas. A STV esteve no local e traz testemunhos emocionantes de um dos piores acidentes de viação ocorridos no país. O dia mal tinha começado, passavam poucos minutos das 2 de madrugada deste domingo, quando o condutor da viatura em causa seguia no sentido de Matola, cidade de Maputo. Nessa altura, aqui em frente ao posto policial do bairro Luís Cabral, havia uma brigada de fiscalização rodoviária. Contam os agentes da polícia que quando o condutor chegou aqui, abrandou a marcha, mas logo depois imprimiu velocidade e cerca de 200 metros depois, envolveu-se num dos piores acidentes de viação jamais registrados no país. O condutor seguia numa viatura de marca Volkswagen Amarok, que, curiosamente, vai até 340 km por hora. O caminho da tragédia já tinha sido traçado. O condutor invadiu as faixas de rodagem contrárias, embateu nesta barreira metálica e começou a capotar. Em simultâneo, ia correndo as pessoas que se encontravam aqui a divertir, acima de tudo, adolescente. Contam testemunhas oculares que foi graças às barreiras desta ponte que fizeram com que a viatura não fosse para mais além, onde também havia muitas pessoas a se divertirem àquela madrugada. Conseguimos notar estas famílias que estão reunidas neste momento, nesta reza em homenagem a essas vítimas da tragédia deste domingo. Momento de muita consternação. Não vou conseguir falar, como estou com constipação. Perdeu alguém neste acidente? Não, temos que expor nossos sentimentos. Momento de muita dor. Dá muita dor daquilo que aconteceu no nosso bairro. Sentimos muito tristes sobre os nossos irmãos, nossos filhos que perderam essa morte. Não perdeu alguém aqui, né? Muita gente perderam-se aqui. Quando aconteceu isso, estavas aqui? Sim. Quando aconteceu o acidente? Estávamos lá dentro, lá. E o viram de repente? Sim. Quando nós saímos, logo disseram que era para nós entrar lá onde nós estávamos. Por causa das imagens que haviam aqui? Sim. Era muito chocante? Sim. Outras pessoas desmaiaram. Estas velas acesas simbolizam um momento de dor. Como é que eu posso dizer? É um momento de dor, muita dor mesmo, para que as almas cheguem até ao Pai. Meu Deus, esteja estendido a tua mão, meu Pai. Portanto, estas famílias comungam o mesmo sentimento, dor e muita consternação, porque de facto o que pode-se dizer é que são famílias que ficaram desestruturadas. Gaspar Schirinde e Ricardo Machava, STV. E 17 das 34 vítimas que deram entrada no Hospital Central de Maputo na sequência do acidente de ontem receberam alta. As vítimas ainda internadas são consideradas clinicamente estáveis, segundo informações do hospital. Caracterizam o cenário vivido pelas famílias que perderam seus entes queridos no acidente de viação que tirou a vida ontem a 23 pessoas no bairro Luís Cabral, na cidade de Maputo. Parte das famílias não sabe quando e como vai proceder ao enterro das vítimas. São rostos de angústia e dor pela perda de quem tinha muito para dar em vida. Yana pemisa ro kwa donza pasosari ka décimo.
Mas já para que não precise. Para o resto, esse jovem era um jovem dinâmico, mesmo na escola, dedicava-se bem. O sobrinho do Sr. David, residente no bairro Luís Cabral, já tinha terminado a 12ª classe e aguardava por uma oportunidade de emprego que nunca mais chegará. Era uma semana quase a ser congregado no serviço, ela começar a trabalhar. Não tinha alguns dias, era um jovem de 20 anos. O tio conta que a informação colheu a família de surpresa e até hoje continua sem perceber o sucedido. Quando recebemos, mesmo eu, quando logo recebi, logo houve um grande assusto e logo não ficamos mesmo perfeitamente, mas logo bem. Aconteceu, mas do resto estamos mesmo tristes mesmo. Em mês de dezembro, para entrar a cara de condução. Outra vítima mortal daquele acidente trágico é o filho do Sr. Benjamin da Costa, aliás, o seu único filho. Eu não sei como explicar, nem agora, nem consigo comer. Não consigo comer, ainda não entra. Era o último filho, eu não sei o que eu posso fazer. Não tenho forma. Não tenho forma. Deus é que sabe. Desta perda foi-se o sonho de um pai e de uma família, ver seu filho tornar-se alguém na vida. Para a família foi uma tristeza. Eu estava a dormir naquela noite, minha sobrinha me acordar, dizer que quando estavam a divertir com os amigos, o mano perdeu a vida. Visivelmente abalada, a dona Florinda Macamo também viu a vida do seu filho, de 18 anos, interrompida. Uma ida sem volta. A STV procurou ouvir a família do automobilista que protagonizou a tragédia, mas esta não aceitou falar às nossas câmeras. Já o psicólogo Ashimo Chegane defende que as vítimas do acidente precisam de apoio psicológico agora que estão internadas e depois da alta hospitalar. Chegane considera ainda que alguns feridos podem vir a desenvolver o stress pós-traumático. A STV ouviu, nesta terça-feira, o psicólogo Ashimo Chegane para perceber de perto o trauma que esta tragédia pode causar nas vítimas e nas famílias afetadas. As vítimas que depois estão no hospital hoje a receber tratamento... O psicólogo diz que os sobreviventes do acidente estão em estado de choque porque o mesmo aconteceu de forma rápida e inesperada. Os traumas vão ficar por muito tempo. Algumas dessas vítimas vão ter aquilo que nós chamamos de estresse pós-traumático, que é de quando em vez as memórias daquele acontecimento hão de vir aparecendo. Na altura em que a pessoa está a pretender relaxar, então hão de vir sempre como imagens, como mensagens de recordar aquele momento. E poderão ter, por exemplo, situações de qualquer barulho que escutarem daqui para o futuro, há de estar sempre associado àquele assunto. O automobilista que conduzia a viatura que causou o acidente que matou mais de 20 pessoas perdeu a vida no local. Para Ashimo Chegane, este fato causa um sofrimento duplo à família do automobilista. Aquele bullying que muitas vezes acontece nas escolas, alguns colegas da escola vão sempre recordar aquela criança de que o seu pai é aquele que... Os pais daquele senhor também vão estar sempre a receber essas mensagens diretas por parte da comunidade em geral, mas por parte daquelas pessoas que sempre acompanham. Então, elas próprias ainda não assumiram muito bem este acontecimento, mas o fato de estarem a ser cobradas e virem a ser cobradas, aliás, pelo comportamento do falecido, tem um duplo sofrimento. O psicólogo defende que não é a altura de se procurar culpados, mas sim de se prestar apoio a todos os envolvidos na tragédia. Por outro lado, o Ministro dos Transportes e Comunicações diz que os acidentes só irão reduzir se todos os cidadãos se envolverem na sua prevenção. Carlos Mesquita reagia assim ao acidente ocorrido ontem. É de lamentar.
Dizer acidente, quer dizer, para mim, para o governo, é uma tragédia. Foi com estas palavras que Carlos Mesquita reagiu ao acidente brutal da madrugada de domingo. Além de lamentar as mortes, o ministro diz que as circunstâncias que envolveram o acidente mostram que o problema não envolve apenas o Ministério dos Transportes e Comunicações. A invasão que nós temos estado a registrar, com vários tipos de atividades, muito próximo das estradas. Portanto, não se respeita aquele espaço que deve ser reservado para situações que até podem ser como essas e não só, ou mesmo até de desenvolvimento, de expansão da estrada. E o que nós vemos é que há uma série de atividades que estão a ocorrer, quer do ponto de vista comercial ou outros, de restauração, e até vários aglomerados, como tudo indica que foi neste caso. O ministro lembrou que há bem pouco tempo o setor dos transportes reuniu para discutir o aumento de acidentes na EN4 causados pela circulação de caminhões de carga. Porque aquele tipo de mercadoria ou de cargas que são minérios a granel são cargas específicas, clássicas, para serem transportadas via ferroviária. O que acontece é que para o transporte ferroviário a sua rentabilidade é melhor para distâncias acima de 500 km. Abaixo de 500 km praticamente é sistema rodoviário. Mas, seja como for, o que nós temos estado a dizer é que, com essa viabilidade ou não, a questão não podemos brincar com a vida humana. Mesmo que seja uma única, é preciso respeitar. O Governo vai recorrer a parceiros para financiar a modernização do Instituto Nacional de Meteorologia. Só na capital do país, o Instituto precisa de 20 milhões de dólares para comprar novos equipamentos. A informação foi revelada esta segunda-feira pelo Ministro dos Transportes e Comunicações durante a visita ao Instituto Nacional de Meteorologia. Uma visita para a qual foram convidados dirigentes do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Carlos Mesquita explica a razão da presença de gestores de calamidades no Instituto responsável pela previsão do tempo. Estamos seguros de que os trabalhos que são executados aqui no INAM, no Instituto de Meteorologia, têm muita complementaridade com dados, informações prévias, para o qual o INGC precisa também para planear as suas atividades. Na ótica de contenção de custos e utilização dos escassos ainda recursos financeiros para investimento, achamos que o resultado desta visita também coaduna-se com aquilo que queremos evitar, a repetição, a duplicação da aquisição de equipamentos, quando alguns desses equipamentos já existem aqui em Moçambique e particularmente aqui no INAM. O INAM precisa de modernizar o sistema que usa para fazer a previsão do tempo e as contas indicam que só para a sede são necessários 20 milhões de dólares. Um cenário que é a curto prazo, para o qual precisamos cerca de 20 milhões de dólares para equipar devidamente todo o sistema e também para substituir algum equipamento que ainda está a operar com mercúrio, mas que até 2020, segundo as orientações da padronização internacional, esses equipamentos têm que deixar de ser utilizados. E depois temos um outro cenário, já a longo termo, que ronda os cerca de 50 milhões de dólares. Para viabilizar a modernização, os institutos de meteorologia e de gestão de calamidades deverão desenvolver projetos específicos e solicitar financiamento aos parceiros de cooperação. O Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural lançou hoje o Plano Nacional de Ordenamento Territorial, orçado em 4 milhões de dólares norte-americanos. A vice-ministra do Pelouro, Selmira da Silva, disse na altura que este instrumento é de imperativo nacional e vai trazer sustentabilidade ambiental para o país. Decorreu esta segunda-feira em Maputo o primeiro seminário de lançamento do Plano Nacional de Ordenamento Territorial.
Estamos, pois, cientes. Durante o evento, a vice-ministra da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Selmira da Silva, considerou que o instrumento vai trazer sustentabilidade ambiental para o país, para além de garantir uma organização na implementação de infraestruturas pelo país. Este é um princípio que reconhece o uso e a gestão adequada do território como pilares que sustentam a construção de um Estado. A forma como definimos e promovemos o desenvolvimento do nosso território é de extrema importância para influenciar um progresso harmonioso, equilibrado e distribuído de igual forma para todos os cidadãos em todas as zonas do nosso país, norte, sul, centro e interior e litoral. De acordo com a governante, o plano terá duração de 18 meses e está orçado em 4 milhões de dólares norte-americanos. Este processo não é um processo isolado. Nós temos, ao nível dos distritos, os planos de uso de terra. Temos, ao nível das autarquias, outros planos feitos neste nível de território. Assim sendo, este plano vai ter em conta todos os outros planos feitos ao nível da província e ao nível dos distritos. Assim sendo, o Plano de Desenvolvimento Territorial será o primeiro da natureza aqui no nosso país. É o primeiro que nós vamos desenvolver. É um plano com o objetivo de definir e estabelecer as perspectivas e diretrizes que orientem o uso de todo o território nacional e as prioridades de intervenção à escala nacional. Excelências, acredito que a questão-chave... André Aquino, representante do Banco Mundial, um dos parceiros da iniciativa, disse que a exploração da terra e de recursos naturais está a atingir níveis de insustentabilidade no mundo e em Moçambique em particular. Moçambique já é chamada a contribuir no esforço global para que vivamos dentro dos limites planetários, dentro da sustentabilidade. Participaram do seminário representantes de ministérios, diretores provinciais, administradores, presidentes dos municípios, entre outros. O Governo e organizações da sociedade civil vão desenhar um programa sustentável de acesso à água num contexto de mudanças climáticas. O programa será submetido ao Fundo Climático Verde para adquirir financiamento no sentido de melhorar o fornecimento de água na região do Grande Maputo. Moçambique tem o desafio de garantir acesso à água e ao saneamento universal até 2030. Face a este desafio, o Governo e diferentes organizações vão desenhar um programa de acesso à água para as cidades de Maputo, Matola e Vila de Boane, que será submetido ao Fundo Climático Verde para o seu financiamento. Valores avultados de investimento que têm que ser feito em infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento, mas não só, e na resiliência das mesmas a estas mudanças climáticas. As cidades de Maputo, Matola e Vila de Boane estão a ter restrições no fornecimento de água devido à baixa na barragem dos Pequenos Libombos. Para contornar este problema, foi desenhado um plano para a obtenção de água. Tivemos um programa de furos para água subterrânea, que já foram executados 46, mas 26 foram equipados, isto para trazer mais algum caudal. A construção da conduta de água da barragem de Currumana para o centro da Machava encontra-se a 96% da sua execução. O exercício que estamos a fazer agora é de montarmos as respectivas estações de tratamento, uma que é uma estação definitiva, mas também estamos a ver a possibilidade de montarmos uma estação compacta para uma operação de emergência. A barragem dos Pequenos Libombos está em 26% de água face à sua capacidade. Encerrou ontem a segunda sessão ordinária do Comitê Central do Partido Frelimo. No seu discurso de encerramento, o presidente disse que o partido deverá centrar suas ações na juventude para que ela não seja enganada por outras forças políticas. Pediu ainda aos membros e simpatizantes do partido para se recensearem.
Encerrou no início da noite deste domingo a segunda sessão ordinária do Comitê Central do Partido Frelimo. Foi uma sessão também eleitoral, na qual foram eleitos Alcido Ngwenha e Leonor Mondlane para integrar o secretariado do Comitê Central e Mateus Kida e Emma Cássimo para membros suplentes do Comitê de Verificação. No seu discurso, Filipe Nunes falou de alguns temas discutidos durante os 3 dias, a começar pelas negociações para a paz. Foi reafirmada a nossa vontade de ver concluído, com a maior brevidade, o processo que nos conduzirá à revisão pontual da Constituição da República, sem que seja a preço de ameaças. Por isso, apelamos a todos os moçambicanos, independentemente das diferenças que nos caracterizam e que nos agradecem e engrandecem como nação, que nos unamos em torno deste bem maior, a paz. Pediu aos membros e simpatizantes do partido Frelimo a se recensearem massivamente. As escrituras nos ensinam que ninguém se torna vencedor ou perdedor sem ter competido. A vitória não vem de sorte. A conquista é exclusivamente o resultado do desempenho, da dedicação total e do sacrifício. Por isso, para valorizar o árduo trabalho que fazemos, todos nós, membros, militantes e simpatizantes da Frelimo, devemos nos recensear para podermos competir, para podermos votar e ganhar. Houve na reunião algumas recomendações para o governo face ao aumento do custo de vida e outras dificuldades que os moçambicanos enfrentam. Orientamos o governo a redobrar esforços para o cumprimento das metas estabelecidas no Programa Quinquenal 2015-2019, condição para a criação do bem-estar do nosso povo, objetivo final do Manifesto Eleitoral da Frelimo. Instruímos também o governo para ser mais contundente na luta contra a corrupção, o mal que faz reverter os ganhos que temos vindo a conquistar com muito sacrifício. A corrupção, camaradas, reduz a nossa credibilidade como partido, governo, Estado. Mas também a situação dos jovens moçambicanos, que são a maior parte da população, foi preocupação dos membros do Comitê Central. Para acelerar a criação do bem-estar da juventude, identificamos como necessidades essenciais e imediatas a educação e a formação, o acesso à saúde, a habitação condigna, o emprego, a paz, entre outras. Saímos mais uma vez claros que o jovem moçambicano não poderá continuar a ser assustado ou a ser alimentado de promessas imaginárias e vazias de meios por forças que nunca fizeram nem deixam fazer, com o simples objetivo de os impressionar ou os manipular. O Comitê Central prestou 1 minuto de silêncio em memória às vítimas do acidente de aviação de Maquinag e endereçou condolências às famílias enlutadas. Participantes da segunda sessão do Comitê Central da Frelimo defenderam que o partido saiu mais fortalecido para enfrentar os desafios, particularmente as eleições autárquicas de 2018 e gerais de 2019. É por isso que a Frelimo tem um slogan: a vitória prepara-se, a vitória organiza-se. Essa sessão do Comitê Central, a segunda sessão, está a decorrer no momento preciso, no momento em que estamos a caminho para as eleições. Nesse momento, como o recenseamento eleitoral. O recenseamento eleitoral é exatamente legitimar o moçambicano para ir em massa na votação para a vitória do nosso partido. Bom, eu penso que os moçambicanos já estão a fazer alguma coisa. Cada moçambicano está convencido que para sair dessa situação precisa de fazer alguma coisa. O governo vai fazer a sua parte, mas cada um de nós também tem que fazer a sua parte. Juntos vamos fazer um Moçambique melhor. Fortíssimo. Uma análise crítica, uma análise fria, franca, aberta e honesta sobre a situação interna do partido, as dificuldades, os constrangimentos e o que é que devemos fazer. E
nisso tudo saiu reforçada a coesão interna. E esse é um aspecto importante em qualquer partido político. Vamos agora fazer uma curta pausa. Voltaremos com mais informação. Até já. Seguimos com a informação no jornal. Foi adiado o julgamento do então juiz do Tribunal Distrital de Manica, agora a exercer as suas funções em Tete. O juiz é acusado de ter espancado em plena via pública no ano passado um cidadão residente no distrito de Manica. O caso remonta desde o ano de 2015, quando o juiz Efigênio Batista mandou encerrar, numa aparente situação de abuso de poder, o estabelecimento hoteleiro do cidadão Ricardo Sinalewa. Este terá contactado o juiz na altura para saber as razões da estranha decisão, mas Efigênio Batista foi ameaçá-lo em sua casa. Era o início do desentendimento que levou o magistrado a ser condenado a uma pena de 5 meses de prisão, convertida em multa, conforme atesta esta sentença proferida pelo juiz Luís Caçoada, datada de 17 de maio de 2017. Não se conformando com a sentença, Efigênio Batista procurou pelo ganhador da causa e o espancou em plena via pública, tendo a vítima contraído ferimentos nos joelhos, cujas marcas de sangue são patentes nas vestes que o cidadão trazia. Ele sai do tribunal, deu-me corrida até no mercado. Me deu rasteira, caiu numa cova, onde sofri esse joelho aqui, e começou a me dar golpes, me dar porrada até essa fase. Diante do ato, que este considera uma perseguição, cuja motivação diz desconhecer, moveu um processo crime contra o juiz agressor, que ficou registrado sob o número 130/2017, o qual devia conhecer desfecho esta segunda-feira, mas tal não aconteceu, porque o juiz faltou ao julgamento, sem pelo menos justificar a este tribunal. É caso para dizer que aquele que era suposto ser conhecedor e cumpridor da justiça faltou a uma intimação do Tribunal Judicial da cidade de Chimoio para ser julgado. A STV vai continuar a seguir este caso. As imagens são de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. Mais 2 pontas de marfim foram apreendidas no último fim de semana na cidade da Beira. As mesmas estavam prestes a ser vendidas para cidadãos de origem asiática e, em conexão com este caso, 5 pessoas foram detidas. Estas 2 pontas de marfim, que pesam cerca de 20 quilos, foram apreendidas no último fim de semana na residência de um destes indivíduos na cidade da Beira, quando as mesmas estavam prestes a ser vendidas a 3 cidadãos de origem asiática, entre eles uma mulher. Dos 5 detidos, um reside no distrito de Nhamatanda. Foi ele que transportou este marfim daquele distrito para a cidade da Beira, na companhia de um outro indivíduo, ora em parte incerta. Os outros 4 detidos residem na cidade da Beira e eram os intermediários com os supostos compradores. Todos admitem o seu envolvimento no crime e acham que foram traídos pelos compradores. Eram 2 senhores da raça asiática, né? E uma senhora, todos da mesma raça. O mesmo número que estava a interagir comigo, ele sempre que mantinha-se a dizer: esperem, que estou a vir. Não passou 30 minutos, apareceu a polícia. A polícia não avançou detalhes sobre como abordou esta tentativa de tráfico de marfim. Esta informação foi valorizada, tanto através da Procuradoria Provincial de Sofala, do Serviço Nacional de Investigação Criminal a nível da província de Sofala e ainda da Administração Nacional das Áreas de Conservação. Refira-se que na semana finda, 6 pontas de marfim foram apreendidas no distrito de Marmã, em Sofala, e um comerciante local foi detido em conexão com o caso. A cidade da Beira acolhe a partir de amanhã a 19ª Conferência de Exposição Intermoda África, um evento que tem como objetivo desenvolver sinergias e promoção de novos negócios no setor dos transportes. Estão na fase conclusiva os preparativos para a realização da 19ª Conferência Anual Intermodal África, um evento internacional organizado anualmente pela empresa Transporte Eventos, uma entidade sediada na Malásia que promove eventos similares em vários pontos do globo com o objetivo de juntar, no mesmo espaço, diversificado segmento de atores do sistema global de transporte na perspectiva de tornar o sistema de transporte mais fluido, integrado e eficiente. Neste ano, a Transporte Eventos escolheu a cidade
da Beira. A Cornelda de Moçambique será anfitriã da conferência a ter lugar desde esta terça-feira até na próxima quinta-feira. Vão estar aqui potenciais clientes dos portos moçambicanos, em particular de Porto Beira. Portanto, é uma oportunidade para travarem conhecimento com a nossa realidade, visitarem o porto. De manhã teremos uma visita guiada ao Porto Beira, mas é sobretudo um momento de interação e de reflexão sobre aquilo que são os grandes desafios do setor logístico de transportes. O empresariado nacional ligado ao ramo dos transportes e logística far-se-á presente no evento. É uma oportunidade de negócio para todos nós, cada um à sua maneira, mas é uma importante ocasião porque estarão aqui também especialistas de vários quadrantes do mundo que vão falar das tendências globais de transporte de carga, de manuseamento de carga, de acondicionamento de carga e até também da mobilidade urbana em termos de transporte público de passageiros. Pelo menos 120 mil meticais são gastos durante meio ano no tratamento de um paciente com tuberculose resistente no país. A pesquisa para a descoberta de novos fármacos é vista como um dos caminhos para reduzir o custo que leva o governo a gastar cerca de 20 milhões de dólares ao ano com a doença. O Salão Nobre do Conselho Municipal da cidade de Maputo foi palco da palestra anual em saúde global, organizada pela Fundação Manhissa, que já vem na sua 9ª edição. O evento serviu para reflexão em torno da tuberculose, uma doença que, além de matar cerca de 22 mil pessoas por ano no país, tem custos elevados para os cofres do Estado. Rondamos hoje 120 mil meticais por paciente. E olha que estamos a falar só de custo de medicamentos, nós estamos a incluir custos eventualmente com consultas, com exames médicos. O tratamento da tuberculose é feito com base em medicamentos criados há cerca de 100 anos. Daí que a pesquisa para a descoberta de novos fármacos é apontada como sendo urgente. Há necessidade de se investir mais na pesquisa em relação para trazer novas vacinas, mas também para novos medicamentos. Aliás, a pesquisa em saúde é uma das apostas do Centro de Investigação em Saúde da Manhissa, que testou o equipamento que é atualmente usado no diagnóstico da doença. E também de estudos sobre a resistência a medicamentos, sobretudo a resistência à rifampicina, que ajudou também a alterar a estratégia da luta contra a tuberculose. A Fundação Manhissa completa 10 anos de criação. As doenças infecciosas são o seu principal foco. Numa altura em que a malária é uma das principais causas de mortalidade no país, o centro desenvolveu uma vacina que está a ser testada em Malawi, Quênia e Uganda. A bancada parlamentar da Frelimo diz que vai fazer questões relacionadas com aspectos hídricos e reassentamento populacional ao governo na sessão de quarta e quinta-feira de perguntas e respostas ao executivo moçambicano. A Frelimo chamou a imprensa esta segunda-feira para falar da sessão de perguntas e respostas ao governo esta semana. Na ocasião, o porta-voz da bancada parlamentar da Frelimo disse que as perguntas estarão viradas para aspectos hídricos, nomeadamente as cheias em alguns pontos do país e a falta de chuvas noutros. Desde logo são escolas que são afetadas, são centros de saúde, são estradas, pontes, casas e machambas que deixam diversas famílias desabrigadas ou sem alimentos. A outra é precisamente a ausência de chuvas. Não se tenha água suficiente para providenciar aos cidadãos, tendo que se recorrer a outras formas. Uma das preocupações dos moçambicanos é a questão do regresso das populações reassentadas aos locais de onde foram retiradas. A Frelimo quer saber o que o governo está a fazer para evitar estas situações. De que forma é que as pessoas que são reassentadas ou as famílias que saem de um ponto para o outro não voltem a estes locais? Sobre esta matéria, o que nós observamos na reunião é que nós temos que
de forma rigorosa, ir transmitindo às nossas populações melhores formas de ocupação dos solos. A sessão de perguntas e respostas ao Governo terá lugar esta quarta e quinta-feira na Assembleia da República. Mais uma curta pausa no Jornal da Noite. Mas antes, a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Começamos mesmo pela Zona Sul, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 21. Xai-Xai poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 23. Inhambane com 29 graus de máxima, 24 de mínima. Já para a Zona Centro do país, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 25. Chimoio poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 21. Tete com 34 graus de máxima, 22 de mínima. Quilimane com 32 graus de máxima, 24 de mínima. Já para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 23. Pemba com 32 graus de máxima, 23 de mínima. Lixinga com 26 graus de máxima, 16 de mínima. Aguarde por si logo após o intervalo. Até já. Previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. Seguimos agora com a atualidade internacional. Está a ser investigada a antiga primeira-dama do Zimbábue, Grace Mugabe, acusada de contrabandear marfim. Por sua vez, Robert Mugabe terá de ser chamado pela Comissão Parlamentar para responder pelo sumiço de diamantes avaliados em 15 bilhões de dólares. A polícia zimbabuiana está a investigar a antiga primeira-dama Grace Mugabe, acusada de contrabandear troféus de marfim que valem milhões de dólares. O jornal Sunday Mail reportou que investigadores da Agência de Parques e Vida Selvagem entregaram documentos às autoridades policiais que provam que a antiga primeira-dama ordenou a venda ilegal de marfim para a China, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, entre outros países. O porta-voz da polícia do Zimbábue confirma ter recebido os documentos, mas se recusou a fazer qualquer comentário. Pelo menos 400 elefantes morreram de envenenamento no maior parque nacional do Zimbábue entre 2013 e 2015. As investigações policiais vão estender-se ao destituído presidente Robert Mugabe, que se suspeita estar envolvido no desaparecimento de diamantes avaliados em 15 bilhões de dólares. Caso haja evidências que o liga ao crime, Robert Mugabe poderá ser chamado pela Comissão Parlamentar para explicar-se sobre o incidente que aconteceu em 2008. O governo da Nigéria está em diálogo com o grupo terrorista Boko Haram em busca de cessar-fogo permanente. Há mais de 9 anos que a Nigéria está envolvida em conflito violento com aquele grupo extremista. A Nigéria está em conflito violento com o grupo islamita Boko Haram desde 2009. Os ataques já causaram dezenas de milhares de pessoas mortas, mas desta vez o governo da Nigéria quer apostar no diálogo com o grupo terrorista para alcançar uma paz duradoura. Segundo o ministro da Comunicação, Lai Mohammed, as conversações com o grupo terão iniciado no dia 19 de março, 2 dias antes da libertação de mais de 100 raparigas que haviam sido raptadas por Boko Haram a 19 de fevereiro. Este foi o segundo rapto em massa, depois de o Boko Haram ter raptado 270 raparigas de Chibok em 2014. Boko Haram, que significa Educação Ocidental é Pecado, é um grupo islamita que luta para destituir o governo da Nigéria com o fim último de construir uma nação regida pela Al-Sharia, lei islamita. Sua campanha violenta tem se estendido no Níger, Chad e Camarões. Pelo menos 74 pessoas morreram na sequência de um incêndio que deflagrou um centro comercial russo na Sibéria. O incêndio começou no domingo à tarde, num dos cinemas situados no quarto e último andar do centro comercial, e dali se alastrou para todo o edifício. O centro comercial em causa era um destino popular para famílias e estima-se que mais de 20 crianças terão perdido a vida. Na altura em que o fogo
fogo se originou, os alarmes de incêndio estavam desligados e as portas de saída encontravam-se ilegalmente trancadas. A tragédia acontece numa altura em que a Rússia é alvo de sanções internacionais, tendo 14 países concordado em expulsar diplomatas russos dos seus territórios por causa de ataque a veneno ao agente duplo Sergei Skripal. Os Estados Unidos prometeram expulsar 60 diplomatas russos em apoio ao Reino Unido. Na atualidade internacional, os egípcios estão a votar nas eleições presidenciais em que facilmente se prevê a vitória esmagadora do presidente Abdel Fattah al-Sisi, depois da desistência de vários candidatos da oposição. Iniciaram esta segunda-feira as eleições presidenciais do Egito, em que se espera que o presidente Abdel Fattah al-Sisi conquiste o segundo mandato presidencial. Todos os candidatos sérios da oposição retiraram suas candidaturas por causa do clima de repressão que se faz sentir no Egito. Apenas o único candidato, Moussa Mustafa Moussa, do partido Gadi, concorre contra o presidente al-Sisi. Porém, Moussa é visto como um candidato hipócrita nestas eleições, pois, meses atrás, ele e o seu partido haviam manifestado seu total apoio à candidatura do presidente al-Sisi. O presidente de 63 anos foi, em 2014, eleito democraticamente, depois de, em 2011, ter liderado um golpe de Estado contra o antigo presidente Mohamed Morsi. Desde então, a repressão e perseguição política nunca mais cessaram, tendo centenas de pessoas sido sentenciadas à morte ou prisão perpétua. A votação no Egito vai até quarta-feira e os resultados serão divulgados no início de abril. Eleições no Egito a fecharem o Jornal da Noite de hoje. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Conto consigo amanhã à mesma hora. Até lá, passe bem.